A Associação Espírita Irmã Nilze Amor apresenta a palestra com o tema Rocha ou Areia, pelo expositor Maxwell Pinheiro, da Associação Beneficente Espírita Nazareno. Olá, companheiros da Casa Espírita Irmã Nilze Amor. Um abraço para todos vocês. Que o nosso carinho chegue a todos, que nós possamos ter uma reflexão que nos favoreça o entendimento das mensagens de Jesus do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18, do item 7 a 9. E esse capítulo tem como título: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, nós estamos aí com o título do nosso diálogo, Rocha ou Areia. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos fazer uma página de abertura para fazer a nossa prece inicial e depois então entrarmos no tema. Qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, está dirigida a quem ouve com atenção, que se esforça em entender ou assimilar a lição para que em seguida colocá-la em prática. A vontade de se transformar em pessoa de bem é o primeiro passo em continuidade. É necessário vivenciar esse propósito. Sem dúvida, a exemplificação dos ensinos do Mestre tem sido o maior desafio enfrentado pelo cristão. Edificar a casa de modo seguro e adequado é a meta do progresso espiritual. Para que tal solidez seja alcançada, necessitamos de componentes selecionados e de disposição para o trabalho, perseverança e projeto bem definido. Então, nós vamos fazer uma oração pedindo a Jesus, aos amigos espirituais que nos intuam, para que juntos nós possamos ter o entendimento da mensagem e essa mensagem possa calar fundo em nossos corações e que nós possamos, com esse esforço sincero, com o sacrifício das nossos senões, nós possamos, então, ter o entendimento da mensagem e nos esforçarmos, Senhor, para vivenciá-los em nossa intimidade. Graças a Deus. Então, companheiros, nós vamos entrar aqui no Evangelho, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, e Lucas, capítulo 6, 46 a 49. E os que dizem, Senhor, Senhor. Está lá no item 7. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, está comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre rocha, e quando a chuva caiu, e transbordaram os rios, os ventos sopraram e combateram aquela casa, ela não caiu, pois foi edificada sobre rocha. Mas aquele que ouve estas palavras e não as observa, será semelhante a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então, nós sabemos que Jesus usa de símbolos, não é? Usa de metáforas para poder nos fazer o entendimento da sua mensagem. Então, nós sempre pedimos socorro aos amigos espíritas para nos ajudar nesse entendimento. Mas, a princípio, nós podemos já ter um pequeno envolvimento com esses ensinamentos, porque rocha ou areia, solidez ou não. E essa solidificação do ensinamento de Jesus dentro dos nossos corações, na nossa intimidade, requer tempo, requer trabalho, requer esforço. Como somos espíritos em construção, nós ainda estamos construindo esse rochedo, essa solidez das mensagens de Jesus em nossos corações. E para isso, a necessidade de voltarmos os nossos olhares e pedir socorro para os amigos espirituais para eles nos auxiliem a ter o entendimento da mensagem de Jesus. Então, se construímos a nossa fé, a nossa certeza, nas nossas dificuldades de entendimento, naturalmente, o tempo, não vamos resistir às tempestades, às dificuldades que virão, e nós vamos, assim como dizer, sucumbir ou vamos falhar no nosso objetivo. Mas, se a nossa fé estiver construída sobre rocha,
né, sob pedra, nós poderemos continuar no esforço de edificar essa fé em cada um de nós e temos a certeza que quando chegarmos à nossa vez de pedir licença ao Senhor, 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 nós conseguiremos passar por essa porta da nossa dificuldade e encontrar o nosso caminho de volta. Então tá lá. Pois aquele, pois, que violar o menor desses mandamentos e que assim ensinar os homens será muito pequeno no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar os mandamentos, esse será grande no reino do céu. Aquele, pois, que violar o menor desses mandamentos e que assim ensinar os homens será muito pequeno. Então, nós temos a verdade que Jesus nos trouxe, nós temos os mandamentos gravados em nossas consciências, que são as leis, e a violar, adulterar essas leis, nós sofreremos a responsabilidade de ter cometido esses equívocos e ter adulterado essas mensagens. No item 9, todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo Mestre e Senhor, se não o seguimos os seus preceitos? São cristãos aquele homem que honra por meio de atos externos de devoção e se sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e todas as paixões? Aí já começamos, não é, a adentrar no entendimento da mensagem, dizendo para nós que nós temos que vencer essas aparências de certeza, nós devemos deixar de sermos os fariseus modernos, como diz Joana de Ângelo. E se nós somos realmente cristãos, será que nós estamos sacrificando realmente o orgulho, o egoísmo, a cupidez e todas as paixões que Jesus nos convida a diminuir a força do ego, a diminuir a força da paixão e as forças da cupidez? São discípulos do Cristo, aqueles que passam dias em prece e não são, por isso, nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, pois, tanto quanto os fariseus, eles têm oração nos lábios, não no coração. Então, nós agora, como espíritos espíritas, temos a certeza de vencer as aparências, não é? Então, nós não podemos mais aparentar sermos cristãos e não vivermos esses preceitos que Jesus nos convida a viver, porque agora somos identificados realmente como nós somos e não como nós aparentamos. E continua: com a formalidade exterior, eles podem impor seus homens, mas não a Deus. É bem claro isso. Nós que conhecemos o perispírito, não é? Sabemos que o perispírito é o nosso raio-x, é aquilo que nós vamos realmente chegar na parte espiritual com a identificação de que realmente nós somos. E se nós formos aparentar, nós vamos deixar essas aparências, deixar tudo aqui e vamos chegar na parte espiritual realmente como somos. Por isso que hoje nós não enganamos mais a Deus. Nós temos a certeza hoje, como espírito que somos, que o nosso corpo perispiritual é que vai chegar lá demonstrando realmente como nós somos. E se nós tivermos só vivências aparentes e nós vivermos na nossa intimidade, nos esforçarmos para isso, nós vamos chegar lá, não é, com a aparência de que fizemos e, na verdade, vai estar gravado em nosso perispírito que não fizemos. O reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. E o único caminho aberto para encontrar a graça diante de Deus, dele, é a prática sincera da lei de amor e de caridade. Então, a sinceridade do nosso propósito, o esforço de nos melhorarmos para viver a lei de amor e de caridade, é que nós vamos chegar na frente dos portais do mundo espiritual e conseguir passar, porque nós vamos falar Senhor, Senhor. E ele vai identificar no nosso perispírito esse esforço de nos tornarmos espíritos melhores, homens de bem. Vivermos os sentimentos realmente que estão gravados em nossos corações e nos esforçarmos para vivê-lo.
e não fazer com os fariseus, né, da época de Jesus, que tinham uma aparência de vivência e por dentro, na vida íntima, não era bem aquilo que falavam. E hoje nós sabemos que não tem como, a ciência nos mostra que não tem como mais vivermos de aparência, porque vamos ser realmente identificados como nós somos. As palavras de Jesus são eternas, pois elas são a verdade. A lei é eterna e imutável, que é a verdade, pois elas são apenas a salvaguarda da vida celestial, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Não só esse esforço de vivermos a lei de amor e de caridade, de tornarmos espíritos melhores, ele diz que a salvaguarda na vida celestial, mas também vamos conseguir ainda, encarnado, viver essa paz e essa tranquilidade na vida terrena, como vivermos como espírito. Se vivermos como espírito encarnado, né, as leis de Deus, naturalmente elas vão estar gravadas em nosso perispírito quando nós chegarmos na parte espiritual. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre pedra. Então, estamos lá. Pedra, né? Rocha ou areia. Então, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se fortalecerem nas verdades que Jesus vem nos trazer, nós estamos construindo essa casa sobre rocha. Os homens a conservarão porque encontrarão nelas a sua felicidade. Mas as palavras que as violarem serão como a casa construída na areia. O vento das revoluções e o rio dos progressos as levarão de rondão. Então, se estamos estruturados, se estamos informados da verdade e falseamos essa verdade, nós estamos construindo a nossa fé, a nossa vida íntima sobre areia, que não vai resistir à revolução, né, do rio do progresso e seremos levados como um roldão. Vamos continuar? Então, nós trouxemos uma página de Vinícius, que está no livro Em Torno do Mestre, que vai nos dar a noção real daquilo, né? Vinícius faz um aprofundamento, nos ajuda a entender aonde Jesus quer chegar conosco nessa mensagem do capítulo do Evangelho, em que nós vamos chegar na parte espiritual, dizer, Senhor, Senhor, nós merecemos entrar nesse local e a porta vai estar fechada porque nós vivemos na aparência e, na verdade, nós não somos aquilo que pensávamos que nós éramos. Né? Tem a diferença entre pensar que o que nós somos e realmente aquilo que nós somos. E Vinícius vai nos ajudar dessa forma. A justiça da terra julga pelas aparências. Não é verdade? A justiça da terra só vê o que nós aparentamos ser. A do céu julga segundo a reta equidade. Então, nós vamos ter certeza que na parte espiritual nós não vamos chegar lá pela nossa aparência e pelo aquilo realmente da reta equidade, do reto comportamento. Para o julgamento do mundo, é mister que o mal se concretize para que exista e seja condenado. No mundo, para que nós possamos identificar o mal, é necessário que ele aconteça para nós podermos identificá-lo. Mas para o juízo divino, que penetra o âmago dos corações, isso não é necessário. Ele constata o mal latente e expurga desde logo. Então, nós somos identificados. Então, ele trabalha desde logo que nós chegamos na parte espiritual, no juízo divino, o nosso âmago, aquilo que nós realmente somos, aquilo que está nos nossos corações. Então, estamos informados agora, como espíritos que somos, que nós vamos ser hoje encarnados
ou desencarnado, aquilo que nós realmente somos, e não aquilo que nós aparentamos. Isso é muito importante nós entendermos, porque ainda estamos com hábitos, né? com comportamentos de encarnações passadas, de vivermos da aparência. E agora os amigos espirituais estão nos mostrando que isso é uma ilusão, que nós vamos chegar na parte espiritual, nos sentimos merecedores de locais que realmente nós não merecemos estar. De todos estes comentos, ressalta a grande e proveitosíssima lição de humildade, que convém assinalar. Do exposto, é forçoso concluir que existem em todos nós grandes falhas de caráter e muitas e variadas capacidades de pecar. Então, todos nós estamos no planeta Terra, que é de prova e expiação, e todos nós estamos dentro desse caráter de falha. Podemos falhar de várias maneiras diferentes ou pecar de maneira diferente. Isso nós vamos nos tornar mais humildes em relação àquilo que realmente nós pensamos que somos e realmente nós somos. A humildade nos leva a ver realmente como nós somos. Isso é uma verdade. Ser humilde é reconhecer realmente quem eu sou, como espírito encarnado no planeta de prova e expiação, no momento que estou, e não vou poder me enganar, porque o orgulho tem essa propriedade. Ele diz para a gente uma coisa que nós não somos. Ele faz a gente olhar no espelho e ver uma coisa que realmente nós não somos. A humildade não. A humildade nos dá a convicção do que é realmente aquilo que nós somos. E essa convicção, diz ele, do que em realidade somos, há de nos tornar mais benevolentes com os companheiros, menos descaridosos para com as quedas alheias, e veremos com os olhos mais complacentes as vítimas do crime. Então, se somos humildes, reconhecemos que temos equívocos, nós vamos ser mais benevolentes. Menos descaridosos para com as falhas alheias. Veremos com os olhos mais complacentes as vítimas do crime e, como os acusadores da mulher adúltera, aos quais Jesus forçou reconhecer as culpas próprias, não nos sentiremos com ânimo de atirar-lhe a primeira pedra. Então, Vinícius nos ajuda a ter o entendimento, com o sentimento de humildade, realmente com quem nós somos. E não vamos deixar o orgulho, mais uma vez, ditar para nós aquilo que nós não somos e levarmos esse orgulho para a parte espiritual e chegar lá exigindo local e lugares de merecimento que nós não fizemos por merecer. Acontece muito isso. Muitos de nós chegamos na parte espiritual nos achando, porque fizemos isso, ou fizemos aquilo, ou fizemos várias reuniões de desobsessão, ou nós fizemos vários trabalhos dentro da casa espírita, mas a leitura dos espíritos acerca daquilo que nós fizemos está muito relacionada ao sentimento pelo qual nós nos movimentamos em fazer aquela ação. Não é a ação propriamente em si, é o sentimento de humildade que nós fizemos, com que objetivo nós fizemos e totalmente desinteressado. E aí nós vamos gravar em nossos corações a verdadeira fraternidade, o verdadeiro entendimento do amor ao próximo. Vamos deixar de ser acusadores da vida alheia, porque sabemos que também temos defeito, e vamos ser mais benevolentes. E com isso, vamos repetir mais uma vez, né? Nós vamos nos apresentar realmente como nós somos e não como os fariseus antigos, né? Hoje os fariseus modernos, que aparenta ser uma coisa e na verdade nós não somos. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, ele tem uma lição que chama A Grande Pergunta, que Jesus nos alerta em relação a essa nossa exigência de acharmos que vamos chegar na parte espiritual com passagem direta pela colônia nosso lar. Vamos nos achar com o direito de estar em locais que realmente nós vamos chegar com o perispírito todo marcado de que nós não somos aquilo que nós estamos falando. Então, nós não vamos nos iludir, chegar na parte espiritual arrogante, orgulhoso, querendo o lugar que nós não merecemos.
nós vamos realmente para o local que fomos ser atraídos magneticamente pelo aquilo que realmente nós somos. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. E aí nós exigimos isso. Absurdo, né? Teria mais fé, asseguram displicentes, se ouvisse o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam os merecedores da dádiva celeste e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceber que a preguiça sutilmente lhe mistura a vaidade, anulando-lhes as forças. É assim que a gente fala. Se nós tivéssemos uma manifestação extensiva, se nós tivéssemos a aproximação maior dos amigos espirituais, nós teríamos mais fé. Mas isso não vai acontecer. Se nós não tivermos a maturidade espiritual, o senso moral desenvolvido, pode os espíritos fazer chover ouro, né? Fazer chover, pode ter qualquer manifestação, que isso não vai fazer com que nós nos tornemos espíritos melhores. É isso que nós temos que entender. O convite de Jesus é para que nós nos tornemos nessa encarnação espíritos bons. Simplesmente sermos espíritos bons. E ser bom, você é bom a todo momento. E a gente acha que estar bom para uma pessoa que nós gostamos, que nós queremos bem, e nós estamos bons para ela. Mas quando chega uma pessoa que nós não gostamos, uma pessoa que não somos simpáticas ao nosso entendimento, nós não somos bons para aquela pessoa. E nós chegamos na parte espiritual dizendo que somos bons. Mas quando você é bom para o amigo e você é bom para o chamado inimigo. Ser bom é bom em todo momento. Nós não escolhemos para que nós queremos ser bons. Se você é bom, você é um espírito bom. E você vai ser bom para todas as pessoas. Quando nós escolhemos ser bom para um grupo e não ser bom para o outro, é porque você não é bom. Você está bom para um e não está bom para outro. É isso que nós não entendemos. Então nós vamos chegar dizendo que fizemos muita caridade, fizemos muito trabalho no bem para um grupo de pessoas, mas não fizemos para todos. Então, ser bom para um grupo, ser bom para como diz a garotada, né? Para uma tribo, ser bom para aquele que nós somos simpáticos, aquele que entende o que nós queremos que pense igual a nós, ser bom para esse, não é que você é bom, você está bom. E você está bom, você não é bom. E o convite de Jesus é simplesmente, lá na página inicial, Emmanuel falou isso, é para nos tornarmos espíritos bons. E essa bondade, esse amor para todos é que a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Todos merecem receber o nosso carinho. Todos merecem receber o nosso respeito. Todos merecem receber a nossa atenção, o nosso entendimento. E nós discriminamos. Nós somos atenciosos para um, mas para outro nós não temos tanta paciência. Então, se você tenha paciência para um e não tenha paciência para outro, é porque você não é paciente. E assim são com todas as outras virtudes. E para chegar na parte espiritual, você tem que ser. Você não pode estar. E aí você vai poder, Senhor, Senhor, trabalhamos em seu nome, fomos bons para todos. Aliás, você não vai nem precisar falar. A porta vai estar aberta para você passar. A porta vai estar aberta para você interagir com os amigos espirituais que também trabalham no bem. E é por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os tempos. Em todos os templos, para que os discípulos que ele, pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. E o verbo sublime de Jesus é amar.
Então, nós temos que ter esse entendimento. Quando chegarmos na parte espiritual, nós temos que chegar lá, ser bom. Não podemos estar, porque nós não somos. Então, nós espíritas temos que ter muito cuidado com isso. Porque nós nos comportamos com esse sectarismo. Escolhemos as pessoas que gostamos e queremos bem para ser bom, mas o desafio da doutrina espírita qual é? Amar o inimigo. Ser bom para aquele que não gosta da gente. Ser bom para aquele que é indiferente para a gente. Esse é o grande desafio, não é? E nós, quando olhamos para uma pessoa que não temos muita simpatia por ela, nós nos afastamos. E ao contrário, o grande desafio é aproximar dessa pessoa, é procurar saber de que forma nós podemos ajudar e quebrar esse gelo da indiferença. Então, se você é bom, não é? Isso vai acontecer naturalmente. Nós temos um caso, né? Assim, rapidamente conversando com vocês, para ilustrar o que nós estamos falando, o que acontece? Duas vizinhas que não se davam uma com a outra, não gostavam de jeito nenhum da outra, brigavam intensivamente por qualquer motivo, não é? E uma delas, num dia que não tinha ninguém na rua, não tinha ninguém próximo, a casa delas estava vazia, uma delas passou mal, não é? Caiu lá, sentindo uma necessidade de socorro, e a única pessoa que podia ajudar era a vizinha, que ela tinha diferença com ela. Qual foi o primeiro pensamento dela por ser boa? Pulou o muro, esqueceu todos os desentendimentos, esqueceu todas as diferenças, todas as rugas, todas as brigas, e tinha a bondade instintivamente nela. Ela não pensou duas vezes, foi lá, ajudou, socorreu, levou na ambulância, acompanhou ela até o hospital, depois que ela se recuperou, veio embora. Quando ela chegou em casa, depois de alguns dias recuperada, ela perguntou: quem foi que me ajudou? Qual a surpresa dela? A vizinha que ela não gostava. A vizinha que ela não tinha entendimento, mandou chamar ela, agradeceu muito, pediu perdão e se tornaram amigas novamente. Vamos imaginar que seja ela, não fôssemos nós falaremos assim: eu ajudar de jeito nenhum, que o mal aconteça com ela, o problema dela não é meu. Mas nós achamos que somos bons, porque fazemos o bem na casa espírita, fazemos o bem para meia dúzia de pessoas, fazemos o bem para aqueles que pensam igual a nós, não é? Mas nesse momento que nós somos convocados para viver essa bondade, nós não a vivemos. Nós falamos: isso é problema dela, ela que resolva. E muitas vezes desejamos até que a pessoa desencarne, porque nós não somos bons, nós estamos bons. Agora, quando você aquilo vem e aflora em você naturalmente. E essa natureza amorosa que nós vamos levar. É essa atitude do bem que nós vamos levar. E quando chegarmos lá, Senhor, Senhor, e pedirmos para entrar, as portas vão se abrir naturalmente. E vamos até ser surpreendidos, acharmos que não merecíamos, mas na verdade nós somos merecedores porque trabalhamos o bem de maneira natural. É simplesmente isso o estudo da noite de hoje. É simplesmente esse entendimento de que realmente nós somos. Então, desejando a vocês que as virtudes que Jesus nos convida a viver, que nós a vivamos no nosso íntimo, vivamos de maneira prática, de maneira saudável, para quando formos convocados a viver essa bondade, que ela esteja naturalmente dentro de cada um de nós. Que nós não escolhamos para quem nós vamos fazer o bem. O bem é de maneira indiscriminada, até para os nossos inimigos. E aí nós vamos poder reivindicar, se é que a humildade vai permitir isso, que normalmente a humildade não reivindica nada, chega lá de maneira natural, e nós vamos precisar bater na porta, porque ela vai estar aberta naturalmente para todos nós. Então, companheiros, é esse o carinho que nós trouxemos para vocês, é essa mensagem bem clara e bem simples, para que nós possamos entender de não vivermos na casa espírita sob a aparência de bondade, não vivermos na casa espírita a aparência de sermos caridosos, não vivermos na casa espírita
sem a humildade de reconhecer se nós temos erros, nós temos que ser benevolentes e indulgentes com o erro do próximo. Aí sim, nós podemos falar Senhor, Senhor. E nesse Senhor, Senhor, nós podemos dizer, vivemos o Senhor no nosso dia a dia, porque viver o Senhor é o amor que Ele nos convida a viver. Que Jesus nos abrace, nos fortaleça no nosso ideal, na nossa vontade de nos tornarmos espíritos melhores, e vamos falar assim, querido Mestre Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, e que todos nós estamos construindo, ainda não estamos prontos, Senhor, somos muito mais areia do que rocha, somos muito mais areia do que pedra, mas agora, com a sua doutrina de amor, com o Consolador prometido pelo seu amor para todos nós, e o entendimento e a ajuda dos amigos espirituais, Senhor, estamos nos esforçando para sermos o que realmente somos, e não aquilo que nós aparentamos, e não aquilo que nós queremos que o outro veja, mas aquilo realmente que nós somos e que muitas vezes não são identificados por encarnado, mas a identificação de nossos sentimentos é identificado pelo mundo espiritual. Obrigado, Senhor, fica conosco, nos ajuda sinceramente a ter esse entendimento e que a doutrina que nós abraçamos com tanto carinho possa fortalecer os nossos ideais. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!